Eu não sei se é da sua época ou você vai lembrar, mas o que eu vou te relatar aqui é uma coisa que faz bastante tempo. Quando começou essa história de comprar telefone celular aqui em Brasília, só quem vendia era a Telebrasília, que era um órgão do governo, e eles vendiam tanto o aparelho quanto a linha telefônica. A linha telefônica também custava caro. E o que foi assim de muito impactante para os primeiros usuários era a maneira como você precisava carregar o celular pela primeira vez. Você tinha que deixar horas carregando para depois descarregar, que eram as baterias feitas de níquel com cádmio. Hoje em dia as baterias são feitas com outros materiais. Mas o jeito de recarregar um celular parece que permaneceu para muita gente. Hoje em dia não é mais necessário você deixar descarregar toda a bateria para recarregar. Na verdade, nem é mais aconselhável. Mas tem gente que continua com essa prática porque a primeira experiência com o telefone celular foi daquele jeito e para você mudar isso é muito difícil. As primeiras experiências, contudo, são difíceis de serem deixadas para você viver novas experiências. Isso é comum na nossa existência. E uma coisa que às vezes pode ser benéfica ou maléfica são as primeiras concepções que nós temos de Deus. Quando a gente tem uma concepção muito bem construída do Senhor, isso faz muito bem, ajuda muito na hora de enfrentar problemas. Mas quando a gente tem uma concepção errada de quem é Deus, quando nós temos as primeiras experiências cristãs, isso pode atrapalhar na hora que estivermos passando por crises e quando a gente vai comunicar isso a outras pessoas, principalmente para os filhos. Quando a gente não tem essa visão correta de Deus, como é que a gente pode passar para os nossos filhos? Mesmo a gente tendo comentado um pouquinho sobre isso já em alguns vídeos passados, eu queria focar em 3 pontos que eu acho interessantes sobre como a criança cresce tendo uma visão de Deus correta. E esses 3 pontos eu tirei da própria palavra de Deus. Quando Paulo fala sobre a maneira como a gente vê as coisas espirituais, é muito interessante. Em Coríntios 13, ele fala que as coisas de Deus são vistas pelo homem como se fosse um espelho. Bem, um espelho do mundo antigo não é como os espelhos de hoje. O espelho daquela época era uma chapa de metal polida. Então o máximo que você poderia ver de si mesmo era uma visão embaçada. Numa superfície polida, não dava para você se ver perfeitamente. E aí Paulo compara isso com a nossa visão das coisas espirituais. A gente nunca vai conseguir enxergar completamente quem é Deus, como Ele age. Essas coisas sempre serão misteriosas para a gente nessa vida. Mas nós temos vislumbres na direção do que Deus realmente quer nos revelar. Um outro detalhe também que esse trecho de Coríntios 13 também nos revela é que na medida em que a gente cresce, as coisas vão tendo um significado cada vez mais abstrato. A criança, ela sempre tem uma visão concreta das coisas de início. Por isso que tem alguns trechos bíblicos que ainda são meio que censurados para eles, porque eles não vão entender aquele nível de abstração ou aquelas metáforas que Cristo usava nas parábolas assim de cara, eles não vão entender isso. Mas na medida que ele vai crescendo, ele vai começando a fazer as boas associações para que a visão de Deus para ele seja cada vez mais real e correta. E uma última coisa que me chama muito a atenção é como a igreja que a criança congrega afeta a visão que ela tem de Deus. Eu tiro isso por mim. Eu não nasci na igreja, não sou um cristão de berço, mas as experiências que eu tive com a minha igreja natal, elas afetaram muito, tanto positivamente quanto negativamente, a visão que eu tenho de Deus. As pessoas com quem eu congreguei e a visão que elas tinham de Deus me ajudaram muito em algumas questões que eu passei já na vida adulta. Eu sei que nesse período de pandemia nós estamos isolados, a gente não tem contato físico uns com os outros, mas existem esforços da igreja em fazer com que as crianças se vejam, com que as crianças interajam um pouco
mesmo que seja de forma digital, mas elas saibam que elas fazem parte de um mesmo grupo, elas fazem parte de uma mesma comunidade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que isso acabe, que a gente cada vez mais tenha uma visão correta de Deus a partir do nosso estudo da palavra, para que a gente possa transmitir para os nossos filhos uma visão correta. Então, se ao final dessa semana a sua visão de Deus melhorou, tenha certeza de que a visão de Deus que os seus filhos vão ter também vai melhorar. Não deixemos as nossas crianças ficar de fora do que nós como igreja estamos promovendo para elas. Isso vai fazer muita diferença no crescimento espiritual delas, no crescimento espiritual saudável delas. Acesse os canais digitais da nossa igreja para que seu filho tenha acesso aos materiais e acesso aos coleguinhas que vão fazer parte da história de vida dele acerca da imagem que ele vai ter de Deus. Que isso possa ser um desafio para quem ainda se sente desafiado e que a gente continue a fazer com que isso componha uma parte benéfica da visão de Deus dos nossos filhos. Uma boa semana para você. Deus te abençoe.